que a igreja deseja a volta de Cristo. O Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem clama? O Espírito e a noiva. O Espírito e a igreja. Por quê? Porque quando Jesus volta, a noiva, a igreja subirá e o Espírito, ele acompanhará a igreja. Ele só está na terra por causa da igreja. Paz, Senhor, irmã Zilnete. Ele está na terra por causa da igreja. Então, se a igreja, acabou o tempo da igreja, o Espírito vai com a igreja para o céu. Amém? Até aí nós estamos compreendendo? Então, quando o Espírito e a igreja forem ao céu com Cristo, e a igreja for morar com Cristo, aí o espírito do anticristo se revelará. O anticristo, ele se revelará quando a igreja subir e não houver mais o espírito aqui que impede a sua manifestação. Então, uma coisa muito importante nós aprendemos, qual é? Que ninguém, irmão, tem duas coisas acerca da escatologia que ninguém sabe. Sabe o que é? É o dia da volta de Cristo. Ninguém pode dizer, Jesus volta tal dia. Não existe data, tá? Não existe data. Três coisas que pregadores hereges falam, e você tem que tomar muito cuidado, que pessoas hereges falam, e que você tem que tomar muito cuidado para não ser enganado. A primeira é essa, é dar data na volta de Cristo. Todo aquilo que mostra data, Deus não está naquilo, porque Deus, ele não trabalha com esse negócio de data. Você vai ver que todo evento importante acontece de repente, sem dar data. Estava todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como um vento veemente. Então Deus trabalhou ali de repente, surpreendente, e ele chegou e encheu. Jesus disse, eu virei como ladrão. Então isso aí já é para você ver que a vinda dele não é marcada em data. A vinda dele não está na agenda do homem. Não existe, irmão, profeta falar, Jesus vai voltar tal mês, tal ano, tal hora, o mundo vai acabar tal dia. Isso é mentira, porque ele mesmo diz, eu virei como ladrão. O ladrão avisa que dia vem, o ladrão avisa que hora vem, o ladrão avisa que ano vem. Então, se você vê, se você escuta pessoas que dão data para evento, que dão data para a vinda de Cristo, que dão data para o fim do mundo, é heresia, é herege, é falso profeta, porque Deus não trabalha com um calendário humano. Então essa é a primeira coisa para você denotar alguém se ele é verdadeiro ou mentiroso. O profeta verdadeiro, ele não demarca data para Jesus voltar. Segunda coisa que você tem que prestar atenção se o profeta é verdadeiro ou falso, a questão de anticristo. Questão de anticristo, cuidado, nós não fazemos ideia de quem é o anticristo. Ninguém pode dizer fulano é o anticristo. O presidente de não sei da onde é o anticristo. O príncipe não sei quem é anticristo. O papa não sei quem é o anticristo. Ninguém sabe quem é o anticristo. Enquanto o Espírito Santo e a igreja estiver na terra, ninguém vai saber quem é o anticristo. Nós podemos até o conhecê-lo como outra coisa, como outra pessoa. Porém, como o anticristo ninguém pode, porque ele não pode ser revelado enquanto a igreja não subir. Eu já vi gente falando, nasceu o anticristo, provavelmente é o anticristo. Não, é mentira, é balela, o anticristo só será revelado após a igreja subir. Tem muita gente que não gosta que a gente fale essas coisas, porque a gente está revelando
coisas que o inimigo não quer que a gente fale. Mas, na verdade, irmão, é para quebrar esse sistema de heresia, de mentira, os falsos profetas, pessoas que não leem a Bíblia e quer inventar coisa, e quer granjear seguidores da internet. Então, é duas coisas que nós não podemos, que nós temos que saber. Jesus não fala o dia e nem a hora que vem. Não dá data para fim do mundo. O anticristo não pode ser revelado enquanto a igreja não subir. E a terceira coisa é que Miguel, ele não desce em culto, e nem Gabriel. Por quê? Porque Miguel está sentado. Daniel 12 vai dizer que Miguel vai se levantar no período da grande tribulação. Então ele está sentado, ele está com seu ministério parado, entre aspas, ministério de luta, de guerra, está parado até o período da grande tribulação, porque Miguel é um anjo, como eu já disse, territorial, e ele batalha e luta por Israel. Amém? Então, que período é esse de Apocalipse 7? Que período é esse de Apocalipse 7? Olha, é o período após a subida da igreja. A igreja sobe e o anticristo, ele vai se revelar e vai implantar um modo de governo. 7 anos vai ser o seu governo. Durante 7 anos, hoje o período de um governo é 4. Porém, na época do anticristo, que ele se levantará, como ele vai reinar por toda a terra, esse modo de governo será dobrado, ou praticamente dobrado, será de 7 anos. Eles fundarão um período de 7 anos de governo, porque será um governo único. Será um homem que será a cabeça de mais 10 reinos, que são os 10 chifres, mais 10 reis reinarão. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 17 que 10 reis vão reinar por um período de 1 hora. São os 10 reis que vão sustentar da base para o reinado do anticristo. Então é um rei que vai reinar sobre 10 reis, que vai controlar toda a terra. Amém? Então, esse é o período que vai começar, é uma nova forma de reinado que vai começar após a subida da igreja. Eu vejo muito nas redes sociais falando sobre um governo único. Eu vejo muito na rede social falando sobre esse governo, sobre unificação. Porém, essa unificação só será realizada, efetuada, ainda que estamos caminhando apressadamente para esse governo único, até porque houve uma pandemia, irmão, que atingiu o mundo todo. Houve um sistema de combate a essa pandemia que uniu o mundo todo. Então o mundo todo passou pela pandemia, foi unificado nesta pandemia. O mundo todo passou pelos mesmos combates a essa pandemia, que foram as máscaras, que foram o fique em casa, que foram também a injeção, a injeção para combater esse vírus. Então assim, o mundo já uniu de uma forma ou de outra, ele está praticamente unido. Só falta esse governo único. Porém, esse governo único só pode ser consumado após o governo único, só pode ser consumado após a subida da igreja. Após a igreja subir, esse governo vai ser verdadeiramente confirmado e concluído. Amém? Este rei, ele reinará em Jerusalém. A sede do seu governo será em Israel. Ele construirá o templo. E alguém vai falar, mas o templo, ele precisa de tempo para ser construído. Não, há uma tecnologia já implantada, que esse templo de Jerusalém, ele pode ser construído em 3 dias. Alguém disse assim, você pode edificar o templo em 3 dias?
esse templo que vai ser construído, ele já está projetado, ele já está planejado, já tem tudo para que ele possa ser construído. O que falta para esse templo ser construído é apenas o impedimento que há lá aonde exatamente era o Monte Moriá, aonde era o monte aonde Salomão edificou o templo. Ele existe uma mesquita de Alá, aonde é o coração do islamismo, e aonde havia o templo de Salomão, hoje tem uma mesquita de Alá, aonde eles praticam o islamismo, e são as duas religiões que se combatem, o judaísmo e o islamismo, porque Paulo disse em